Então, para finalizar agora, nós vamos ver a anatomia dos vasos, certo? E aí, depois eu gravo a parte de embriologia, porque senão vai ficar muito extenso, vocês vão ficar muito cansados, minha voz também. Então, nós vimos lá na anatomia do coração já as artérias e as veias, né? As artérias são os vasos que saem do coração levando sangue ao resto do corpo e podem ir se ramificando em vasos de calibres menores, que são as arteríolas e os capilares arteriais. Já as veias são os vasos que entram no coração, trazendo sangue do corpo para o coração e também se ramificam em vasos de calibres menores, chamados vênulas e capilares venosos. Os capilares são aqueles que de fato fazem as trocas de substâncias com os tecidos, fornecendo oxigênio e nutrientes e captando gás carbônico e os resíduos. Então, tanto as veias quanto as artérias são formadas por 3 camadas concêntricas chamadas de túnicas. A túnica externa ou adventícia, que é um tecido conjuntivo, a túnica média, que é formada por tecido muscular liso e fibras elásticas, e a túnica interna ou íntima, que possui 3 camadas. Devido à presença da musculatura lisa, os vasos sanguíneos têm a capacidade de realizar o quê? Contração e relaxamento. Portanto, aqueles que possuem uma camada mais espessa da túnica média possuem uma maior capacidade de contração e relaxamento. Ou seja, os vasos que possuem uma camada mais espessa, né, da musculatura lisa são principalmente as arteríolas. Então, no controle da pressão arterial, elas são as principais responsáveis por esse controle, através do processo de vasoconstrição e vasodilatação. Então, aqui vocês veem, né, as veias que vão se ramificando em estruturas de calibre menor, as vênulas e então os capilares. Esses capilares, eles acabam se conectando e fazendo essa transição de substâncias. Os capilares aqui, se aumentasse, né, se eles se fundissem, eles formariam, no caso das artérias, as arteríolas e depois as artérias em si. E tanto as veias como as artérias são formadas por essas 3 camadas: a túnica adventícia ou túnica externa, a túnica média e a túnica íntima, certo? Enquanto os capilares, eles vão ser compostos basicamente por células endoteliais. É por isso que a gente fala do endotélio. Quando a gente vê a parte lá de hemostasia, são eles que estão em contato direto com aquele fluxo sanguíneo que pode ou não causar uma lesão. Então, a gente tem a camada adventícia externa, que é o tecido conjuntivo. Temos a túnica média, que é a parte muscular. E temos a túnica íntima, que é principalmente o endotélio e o subendotélio, né? Essa túnica íntima de dentro do vaso é composta por 3 camadas. Uma camada interna, chamada de endotélio, que é um epitélio pavimentoso simples, que tem contato direto com o sangue. Logo abaixo tem o endotélio complementar, que é o que a gente chama de subendotélio. Depois a gente tem a camada ou membrana basal, que vai ser composta por glicoproteínas e algumas fibras do tecido conjuntivo. E por fim nós temos a terceira camada, que faz contato direto com a túnica média da musculatura lisa e das fibras elásticas. E ela também é formada por fibras elásticas, portanto é chamada de lâmina elástica. E apesar dos vasos possuírem a mesma estrutura básica, as veias e as artérias possuem algumas diferenças importantes. Então, as artérias têm uma maior quantidade de fibras elásticas na túnica média, já que elas estão recebendo um grande volume de sangue com uma pressão muito elevada. Então, para que elas sejam mais resistentes, elas precisam ter certa elasticidade. Se elas tivessem uma quantidade maior de musculatura lisa, elas poderiam acabar, né, ou colabando ou colapsando, dependendo da intensidade da pressão dentro desse vaso. Então, ela tem as fibras elásticas justamente para conferir a elasticidade, que dá resistência a essas artérias. As artérias de pequeno calibre, né, as arteríolas, elas vão ter já aí uma quantidade maior de musculatura lisa, que são as principais envolvidas na vasoconstrição
e na vasodilatação, portanto, a manutenção da pressão arterial. As veias já vão ser mais finas por possuírem uma túnica média com muito menor quantidade de músculo liso. Se fosse uma camada muscular muito espessa, poderia oferecer resistência à contração muscular esquelética, que é quem de fato empurra o sangue de volta, né, para o coração. Então, para facilitar a compressão de retorno venoso realizada pelos músculos esqueléticos, que é o que a gente chama da bomba muscular esquelética, então a gente tem essa camada na túnica íntima, na túnica média menor de musculatura lisa. Ela é bem fininha, bem delgada mesmo. Isso também, o retorno venoso, que é facilitado pela compressão, pela contração da musculatura esquelética, também é facilitado pela presença dentro das veias de válvulas que impedem o retorno venoso. A gente não tem as válvulas do coração, que estão lá para evitar o refluxo? Dentro das veias é a mesma coisa, nós temos válvulas, né, agora se chama válvulas, que impedem esse retorno venoso, tá? Os capilares vão ser vasos sanguíneos que possuem apenas uma única camada de epitélio simples pavimetoso, o endotélio, que facilita as trocas entre o sangue e as células. Se tivesse várias camadas, como é que eu ia fazer essa troca por difusão, né? Porque oxigênio, gás carbônico, é tudo por difusão. Então, a gente tem que facilitar, por isso que os capilares, que é quem de fato irriga os sistemas, eles são recobertos, tem apenas a camada do endotélio, tá? Então, aqui, ó, só para vocês visualizarem, passar logo aqui para as veias. A gente tem as veias, né, recolhendo todo o sangue com o gás carbônico de todos os excretas metabólicos das células, de todas as partes do corpo. E eles vão aqui estar entre a musculatura do organismo. A contração dessa musculatura é que faz com que o sangue seja impulsionado de volta ao coração. E aí, mas aí a gravidade poderia fazer com que o sangue voltasse. Então, justamente por isso, nós temos a presença dessas válvulas que impedem o retorno desse sangue. Então, o músculo contrai, impulsiona o sangue, de imediato a válvula já vai se fechar para que ele não volte por gravidade. E aí continue sendo impulsionado à medida que outros músculos acima vão contraindo para impulsionar esse sangue de volta ao coração. Aqui são as camadas, né, das artérias e das veias. Então, tem a túnica adventícia, tem a túnica média e tem a túnica íntima. Percebam que a camada muscular, né, da túnica média das artérias é bem mais espessa do que das veias. Aqui a gente tem uma fina camadinha dessa parte amarela, enquanto nas artérias tem uma camada muito mais espessa, que tem essa característica. E aqui a gente tem as subdivisões da túnica íntima, né? A gente vai ter o endotélio, que é quem fica em contato direto com o sangue. Abaixo dele a gente vai ter o subendotélio. Depois a gente vai ter outra camada. E para finalizar com a lâmina elástica, que é formada por fibras elásticas. Nas artérias de maior calibre, a gente tem uma quantidade maior de fibras elásticas na região da túnica média, e à medida que esse calibre vai diminuindo, a gente vai tendo um aumento da musculatura lisa, que é justamente para favorecer o controle da pressão arterial. E aqui é só para vocês visualizarem a estrutura endotelial de um capilar, que é só uma camadinha mesmo de células endoteliais que vão formar esses capilares. Ok? Seguindo. Oi. Exatamente, né? Porque se eu preciso da musculatura contraindo, então eu passei muito tempo deitado, meu músculo não está fazendo nada, né? O gastrocnêmio está parado aqui. Então, às vezes, quando eu me levanto, tem aquele problema do retorno, né? Aquela formigação, porque o sangue não está voltando, porque o músculo não está contraindo. Se eu não tenho a contração da bomba muscular esquelética, o sangue não volta, certo? É por isso que as pessoas idosas, né, vai aumentando as varizes e tudo mais, porque a contração muscular vai ficando cada vez mais fraca, não vai tendo retorno venoso, começa a acumular sangue, aí vai formando ali uns trombozinhos, vai obstruindo pequenos vasos e vai formando as varizezinhas, certo? Então, do lado direito do coração, né, agora que a gente já compreendeu a parte microscópica da estrutura desses vasos, a gente tem, chegando ao átrio direito, as veias cavas. Temos a veia cava inferior, que traz sangue desoxigenado da parte inferior do corpo
e a veia cava superior, que traz o sangue desoxigenado da parte superior do corpo, que é a junção dos dois vasos tronco-venosos, bracocefálico direito e esquerdo, e a veia asos do tronco. Isso aqui, o tronco venoso, bracocefálico direito e esquerdo, vai se unir à veia asos para formar a veia cava superior, tá? A veia cava superior e a inferior vão desembocar lá no átrio direito com sangue desoxigenado. O vaso que sai do ventrículo direito é chamado de artéria pulmonar, especificamente tronco da artéria pulmonar, que é a região antes da bifurcação. Depois do tronco da artéria pulmonar, ela vai se dividir em artéria pulmonar direita e artéria pulmonar esquerda, redirecionando esse sangue desoxigenado até os pulmões, tá? Para o direito e para o esquerdo, respectivamente. E aí, vai passar pelos pulmões, vai ser oxigenado e vai voltar para o coração. Quem é que vai para o coração? Veias. Então, chega o sangue oxigenado através das veias no átrio esquerdo, que são as veias pulmonares. Essas veias pulmonares são 4, né? Então, nós temos as veias pulmonares direita, superior e inferior, e as veias pulmonares esquerda, superior e inferior. Então, por isso, quando a gente olha o átrio esquerdo, né, a cavidade, a gente observa 4 ósseos das veias pulmonares. E o vaso que sai do ventrículo esquerdo é chamado de aorta, que redireciona o sangue oxigenado até todas as células do corpo. Então, aqui, né, na região posterior, a gente consegue visualizar melhor esses vasos. Veia cava superior, veia cava inferior. Aqui a gente tem... aqui aparece já diretamente a artéria pulmonar esquerda e direita, a gente não consegue visualizar o tronco da artéria pulmonar. Depois a gente consegue visualizar as veias pulmonares, a superior e a inferior esquerda e a superior e a inferior direita. E também conseguimos visualizar a aorta já na parte do arco, né? Na dobra horizontal aqui, a gente não consegue visualizar a parte ascendente da aorta, que é de onde partem as chamadas artérias coronárias, que vão irrigar o lado direito e o lado esquerdo do coração. Então, a aorta, ela possui regiões específicas que a gente pode se dividir. Ela tem cerca aí de 70 centímetros, certo? A aorta, então, ela é bem grande, justamente porque ela tem uma função muito importante na circulação sistêmica. Então, nós vamos ter a porção da aorta ascendente, depois nós temos o que a gente chama de aorta horizontal, ou principalmente arco da aorta, depois nós temos a aorta descendente, tá? Cada região possui... Oi? Então, o vaso mais é a aorta, é o maior do nosso organismo, certo? Cada região possui várias ramificações, cada uma dessas 3 regiões. Na região ascendente, nós temos as primeiras ramificações da aorta, que é a ramificação nas artérias coronárias direita e esquerda, que irrigam o próprio coração, nutrindo, né? Dando oxigênio e os nutrientes. Dessa artéria coronária direita vai partir principalmente a artéria marginal direita, que é a principal responsável pela irrigação do lado direito do coração. Já da artéria coronária esquerda, ó, observem aqui na imagem, ó, tem a aorta na parte ascendente, a gente tem a ramificação da artéria coronária direita, que vai para o lado direito, e a esquerda. Da direita ocorre várias outras ramificações, mas a principal é a ramificação da artéria... perdi ali, cadê? Como é? Eu nem escutei você. Pronto, na artéria marginal direita, que é a principal responsável pela irrigação do lado direito do coração. Depois, quando vem para a artéria coronária esquerda, partem principalmente as artérias interventricular posterior, interventricular anterior e a circunflexa e a marginal esquerda. A circunflexa é a principal responsável pela irrigação do lado esquerdo do coração, né? Vai mudar em relação ao direito, que é a marginal, enquanto aqui do lado esquerdo é a circunflexa, tá? Então, saindo da ramificação esquerda, a gente vai ter mais 4 ramificações importantes, além de outras, tá? Já quando a gente sobe da região ascendente e vai para o arco da aorta,
nessa região, a primeira ramificação que parte é o tronco arterial bracocefálico, certo? É braco, não é braço não. Bracocefálico. Dele vão partir as artérias carótida comum e a subclávia direita, né? Que vai irrigar a região cefálica direita e a região dos membros superiores direitos. O segundo ramo que parte do arco da aorta vai ser aí a artéria carótida comum esquerda, que irriga a região cefálica esquerda, né? Vai do lado esquerdo do pescoço até a cabeça. E depois o último ramo vai ser aquele da artéria subclávia esquerda, que vai irrigar os membros superiores do lado esquerdo. Na região da aorta descendente, nós também temos várias ramificações. Dentre os mais calibrosos principais, a gente tem primeiro a artéria torácica, que vai partir daqui, vai se ramificar em 7 ramificações. E temos também a artéria abdominal, certo? Então aqui, ó, a imagem, o desenho que facilita essa visualização dessas ramificações da aorta. Por isso que ela precisa ter uma pressão tão intensa, porque ela tem que bombear para todos esses ramos com intensidade suficiente para que todos os sistemas sejam irrigados. Então, no início, na parte ascendente, nós temos as ramificações nas coronárias. Então, a primeira ramificação da aorta, de forma geral, é as coronárias, certo? A primeira ramificação do arco da aorta, aí já vai ser, né, o tronco bracocefálico, tá? No arco da aorta, a gente tem o ramo do tronco bracocefálico, temos a carótida esquerda, temos a subclávia esquerda, depois na parte descendente a gente vai ter a torácica e vai ter a abdominal. Aqui vocês conseguem visualizar melhor essa ramificação inicial que tem na parte ascendente, na coronária direita e na coronária esquerda. Aí vocês conseguem perceber aqui, ó, essas outras ramificações que vão acontecendo. A primeira ramificação é aqui em cima, mas aqui ela já vai tendo essas separações. Para quê? No caso da coronária direita, ela vai se ramificar em várias outras artérias, dentre as principais, a principal delas é a marginal direita, tá? Que vai irrigar a maioria da região direita do coração. Da artéria coronária esquerda vai partir várias outras artérias, dentre elas as principais são interventricular anterior, interventricular posterior, que fica na região de trás, a circunflexa, que faz uma voltinha aqui, e também tem a marginal esquerda. A principal responsável pela irrigação do lado esquerdo do coração é a circunflexa, certo? Então, portanto, a aorta, após sair do coração, ela se ramifica em artérias menores, arteríolas e assim sucessivamente até formar os capilares, que são os vasos que de fato chegam às células e fazem a transição entre artérias e veias. Como visto, as duas primeiras ramificações da aorta são as artérias coronarianas, que vão irrigar diretamente o coração, uma vez que, como órgão muscular de funcionamento constante, exige um fornecimento de energia ininterrupto. São elas que estão envolvidas no infarto agudo de miocárdio, né? Se a gente tem alguma isquemia em alguma região das ramificações das coronárias, a gente tem a ocorrência do infarto agudo do miocárdio, tá? Nesse sentido, é importante destacar que o coração é o único órgão do corpo que é irrigado ou nutrido durante a diástole. Por quê? Porque quando a gente tem a contração do ventrículo esquerdo, o sangue é impulsionado pela aorta. Mas o que é que sempre acontece depois do impulsionamento, né? Seja entre átrio e ventrículo, seja do ventrículo para as artérias, a gente tem o refluxo pela própria gravidade. Então, quando a gente tem o refluxo normal do sangue causado pela diferença de pressão, que a pressão dentro do ventrículo ela começa a descer e o sangue tende a voltar, né? Ter o retorno. Esse sangue vai ser impedido de retornar ao ventrículo. Por quê? Porque a válvula aórtica vai estar fechada quando houve a diferença de pressão, mas o sangue já retornou. Ele vai se acumular ali na válvula? Não, ele vai entrar nos orifícios que tem na parte ascendente, que é justamente o desvio da artéria coronária direita e da artéria coronária esquerda. Então, ele só vai ser irrigado no momento da diástole. Enquanto todos os outros sistemas, no momento que tem a sístole,
bombeia o sangue para os outros sistemas, é no refluxo, no momento da diástole, que o coração vai ser irrigado. Então, a diferença entre os sistemas também tem essa questão, né? Que o coração é o único órgão que é irrigado durante o relaxamento em vez da contração. Então, esse sangue que retorna por refluxo, ele vai entrar nas coronárias, permitindo a irrigação do miocárdio. Então, aqui a gente tem um padrão, né, de separação dessas coronárias. Antigamente se dizia que a artéria coronária direita dava origem à artéria marginal direita e à artéria interventricular posterior. Depois viu-se, né, que a artéria interventricular posterior também se origina ali da artéria coronária direita, especificamente da artéria circunflexa esquerda, tá? Então é da coronária esquerda, vai dar origem à circunflexa, e da circunflexa vai dar origem à interventricular posterior, que fica na região interventricular posterior de trás do coração, tá? Por fim, para a gente finalizar, a gente, depois que irriga o coração e fornece para ele o oxigênio e os nutrientes, a gente precisa também drenar os subprodutos do metabolismo desses miócitos. Então, é realizada pelas veias marginal esquerda, né? É o mesmo nome, é a mesma? Não, antes era artéria marginal esquerda, artéria marginal direita, artéria interventricular posterior ou anterior. Agora é veia, tá? Então, isso é realizado pelas veias marginal de esquerda, interventricular anterior e veia posterior do ventrículo esquerdo, que vão drenar o lado esquerdo. E desembocam na veia magna, certo? Depois nós temos a veia marginal direita, a veia cardíaca média e a veia anterior do ventrículo direito, que drenam o lado direito do coração e vão desembocar na veia parva. A veia magna e a veia parva vão se unir para dar origem ao quê? Ao seio coronário. Onde é que o seio coronário desemboca? Lá no átrio direito diretamente, certo? Entregando o sangue desoxigenado que ele coletou das fibras musculares do coração. Então tá aqui, ó. Aqui é a visão anterior, ele faz esse recolhimento, né, dos subprodutos e vem aqui para trás, eles se unem, ó. A gente tem do lado esquerdo que essas ramificações vão se unir na veia magna, e aqui do lado direito essas ramificações vão se unir aonde? Na veia parva, certo? A união entre a veia magna e a veia parva vai dar origem ao seio coronário, que já desemboca diretamente dentro do átrio direito. Ok? Foi tranquilo, né? 22.